Bom dia, povo de Deus. Pastor Emanuel falando. Eu estava lendo aqui, gente, olha que coisa interessante. Lucas 22, 54, versículo 54. Pedro nega Jesus. Aí diz assim: então, prendendo Jesus, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quantas pessoas não querem seguir Jesus de longe, A distância. Eu não posso ir na igreja porque trabalho muito, estou cansado, eu não preciso ir para a igreja para buscar Deus, e eu assisto pela TV. Você quer ser um seguidor de longe, você não quer se envolver, porque essa é a verdade, Você não quer se comprometer, mas tudo bem. Só que Jesus já tinha alertado Pedro: olha, Pedro, você vai me trair. E aí eu não vou ler o texto todo para não ficar grande, mas aqui no versículo 61, a Bíblia diz que Pedro se lembrou quando ele negou Jesus pela última vez, pela terceira vez. A Bíblia diz: Pedro se lembrou do que Jesus falara para ele. Por que ele só se lembrou depois? Por que ele não guardou no coração o que Jesus falou? E vigiou: peraí, ele falou que eu vou trair. Por que ele não guardou isso? Ele só lembrou depois. É como muita gente só lembra de Deus quando está doente. Por que não lembrou antes, quando estava com saúde para vir para a igreja? Só lembra de Deus quando, muitas das vezes, a família está passando por lutas. Por que não lembrou antes? Pessoas que só lembram de Deus quando estão desempregadas. Por que não lembrou antes, quando estava trabalhando, para agradecer, vir pelo menos uma vez por semana na igreja para agradecer? Então são coisas que acontecem porque isso prova que as pessoas, elas não querem se comprometer, mas elas sabem que a palavra de Deus é forte, e ela prevalece, meu irmão. A palavra de Deus vai se cumprir, querendo você ou não. Ou você se apega a Deus, assuma esses compromissos, ou você fica de longe. Só que quando você muitas das vezes se lembrar da palavra de Deus, já é tarde. Pedro, quando se lembrou do que Jesus falou, já era tarde, já tinha feito a besteira, já tinha traído. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Se comprometa mais com Jesus, com a palavra de Deus, busque mais. Não fique na onda de pessoas: não precisa estar na igreja. Precisa, porque a igreja é um lugar de oração, Eu sempre digo, não existe igreja perfeita. Todo lugar tem seus problemas, porque onde tem ser humano, sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque o ser humano é falho demais. Mas isso não invalida o poder, a presença de Deus, a manifestação de Deus naquele lugar. Então, Pedro seguia Jesus de longe, depois que prenderam ele, Ou seja, enquanto Jesus estava solto, Pedro: não, Senhor, se possível eu morro por ti. Pedro era um valentão, Queria até brigar para defender Jesus. Ele se achava o escudeiro de Jesus, Aí quando prenderam, cadê? Isso também serve para amizade. Cadê seus amigos quando você mais precisa? Cadê muitas das vezes, seus próprios familiares quando você mais precisa, que só te assistem de longe? Sabe por quê? Porque você faz a mesma coisa com Jesus, com Deus. Você fica de longe, você simplesmente colhe o que você planta. Você fala: mas quando eu mais preciso da minha família, dos meus amigos, eles se afastam. Você faz o mesmo com Jesus. Você está querendo o quê? Você vai reclamar o quê? Se você muitas das vezes só procura Jesus quando precisa. Quando se lembra da palavra dele, já é tarde, como Pedro. Quando se lembrou do que Jesus falou, já foi tarde. Então reflita nisso, meu irmão. Leve as coisas de Deus mais a sério. Deus vai te abençoar. Você tem tudo para dar certo. Sua vida é uma bênção. Deus te chamou. Deus, talvez você tenha um chamado, talvez você seja um escolhido de Deus. Mas não importa. Leve a sério as coisas de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Repito, Lucas 22,
partir do versículo 54. Deus abençoe a todos. Depois eu volto com mais palavras em nome de Jesus.